Olá, alunos! Aqui é a Prof. Verônica e hoje vamos falar sobre as partes de um relatório científico. Vocês devem se lembrar da primeira aula em que eu falei que a escrita científica é estruturada. Pois bem, vamos passar o passo a passo de como estruturar o seu documento. Preparados? Bora colocar a mão na massa? Ou melhor, na caneta? No computador? Então vem comigo! Então, a primeira coisa que o seu relatório precisa é de um título. O título deve dar uma ideia ao leitor sobre o que ele pode esperar do seu relatório, as suas descobertas, quais são as suas investigações. É importante ter palavras-chave. Assim, se alguém for buscar sobre o assunto no Google ou em algum database, o seu relatório será encontrado. Então, o título precisa resumir todo o seu relatório em apenas algumas poucas palavras, normalmente entre 6 e 8. Neste exemplo, nós teremos 2 balões e um desses balões irá para a geladeira, onde nós esperamos que ele contraia ou encolha por causa do ar frio. Então, um bom título para esse experimento poderia ser alguma coisa sobre a linha de investigação entre a relação do ar gelado e a diminuição do tamanho do balão. Que tal uma investigação sobre a relação entre o ar frio e a contração do balão? Os experimentos científicos são realizados sempre com propósitos ou objetivos. Então, o nosso objetivo será examinar os efeitos da temperatura do ar no balão. Lembre-se da aula passada, verbos no infinitivo devem ser usados para descrever os objetivos. O próximo passo é escrever sobre a hipótese. A hipótese é uma suposição, mas lembre-se, sempre escrita formal. Uma hipótese sobre o que você acha que acontecerá com seu experimento. Essa suposição não deve ser um chute no escuro, mas deve estar embasada em aulas ou pesquisas que dizem que o calor expande e o frio contrai. E é esse conhecimento que será utilizado para criar a sua hipótese. No nosso caso, pode ser: a hipótese é de que o balão em temperatura ambiente permanecerá do mesmo tamanho, enquanto que o balão que foi resfriado se contrairá. Sabemos que o balão permanece do mesmo tamanho em temperatura ambiente, então esse é o nosso controle. E isso servirá de baseline para comparar os resultados obtidos. Agora, vamos discutir sobre o método. Os materiais devem ser descritos de forma precisa e bem específica no seu relatório. Por exemplo, caso você utilize um becker, deve especificar o seu tamanho. Temos becker de 500 ml ou de 250, por exemplo. Ou se utilizarmos diferentes pesos e tiver um de 2 kg e outro de 5 kg, também devem estar especificados, assim como quaisquer outras quantidades e suas unidades de medidas. No nosso experimento, utilizaremos 2 balões, fita métrica e geladeira. Esses são os materiais que devem ser descritos no seu relatório. Em procedimentos, deve ser escrito basicamente uma receita, ou seja, um passo a passo do que foi feito, utilizando todos os materiais da seção anterior. Assim, qualquer pessoa poderá reproduzir a sua experiência, mesmo sem tê-la feito ou visto anteriormente. Neste exemplo, o procedimento será: encher os balões, deixando-os mais ou menos com o mesmo tamanho. Usar a fita métrica para registrar a circunferência inicial de cada balão. Colocar um deles na geladeira e depois de 24 horas, registrar a circunferência dos balões novamente. Existem 2 formas de você apresentar os resultados do seu experimento. Então, na seção Resultados, você pode apresentar os dados nas formas qualitativa, que é quando você descreve com palavras sobre o que aconteceu.
como, por exemplo, a alteração de uma cor, a descrição de alguma coisa, sons, sentimentos, entre outros. E temos a que apresenta os dados quantitativos, quando utilizamos números e unidades de medidas, como quilogramas e centímetros. Esses dados podem ser utilizados para gerar gráficos e tabelas. Assim, dados qualitativos usam palavras para descrever os dados, enquanto os dados quantitativos representam os resultados em números, que é o nosso caso, pois mediremos os balões. Vamos representá-los por porcentagem, o que permitirá uma comparação entre os dois balões. Se usarmos os dados qualitativos, simplesmente iremos descrever que o balão que foi para a geladeira ficou menor do que o que ficou do lado de fora, o que não é nada preciso e não tem relevância nenhuma. Os dados quantitativos, neste caso, são mais precisos. Na seção Discussões, deve ser apresentado ao leitor como o estudo se desenvolveu a partir do que foi escrito na introdução. Estabelece uma ligação entre a introdução e a hipótese. Os resultados indicam que o balão resfriado diminuiu de tamanho mais do que se ele estivesse em temperatura ambiente. Isso acontece porque as partículas de ar dentro do balão perdem energia, resultando no encolhimento do mesmo. Antes de iniciar o experimento, devemos verificar se os balões não estão furados. Qualquer furo, por menor que seja, pode causar um esvaziamento maior. As temperaturas ambiente da geladeira devem ser registradas para serem replicadas de forma mais precisa. E a conclusão vai mostrar se o objetivo foi ou não alcançado na sua experiência. No nosso caso, foi alcançado com sucesso. E, finalmente, um resumo rapidinho do que precisa conter no seu relatório científico. Os tópicos são título, objetivo, hipótese, materiais, procedimentos, resultados, discussões e conclusões. Além dos tópicos serem esses, a ordem deve ser essa também. Chegamos ao final de mais uma aula, espero que tenham gostado. Em caso de dúvidas, entre em contato conosco pelo canal, estamos aqui para tirar todas as suas dúvidas. Um abraço e até a próxima aula.